Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de algumas perguntas que são poderosas para você superar a timidez, porque são perguntas que vai fazer você refletir a respeito da sua timidez. E essa pergunta foi muito importante na minha vida, porque houve uma época que eu estava conversando com um psicólogo e eu falava a respeito da timidez. Teve um momento que eu falei com ele a respeito que eu não ia para a academia porque eu tinha vergonha por causa da timidez, e naquele momento ele me fez uma pergunta muito interessante que eu nunca tinha pensado em minha vida, e eu acabei refletindo a respeito daquela pergunta e eu descobri que, na verdade, o modo de eu agir, até mesmo o fato de eu não gostar de ir em determinado ambiente, de ter vergonha, era mais uma limitação da minha mente. E por isso que essa pergunta que ele fez para mim foi muito importante para eu estar refletindo a respeito da timidez, a respeito de algumas coisas que, na verdade, são limitações que estão na nossa mente e às vezes a gente acredita, acha que é verdade, mas a partir do momento que a gente começa a fazer perguntas, a se questionar a respeito daquela situação, a gente pode acabar agindo de maneira melhor e até mesmo conseguindo superar a timidez. Pois bem, vamos à primeira pergunta, que foi essa pergunta, né, que esse psicólogo fez para mim, porque eu disse para ele que eu tinha vergonha de ir na academia, e ele me perguntou: e o que te proíbe a ir em uma academia? E, na verdade, quando ele fez essa pergunta, eu fiquei assim pensando, se existia alguma coisa assim que me proibisse, se existisse alguma lei proibindo pessoa tímida de frequentar a academia, na verdade não. E o que era que me proibia? Na verdade, era a minha limitação. Aquele pensamento de que, eu vou passar vergonha nesse lugar, ninguém vai gostar de mim, todo mundo vai estar me julgando. Então, na verdade, o que me impedia era a minha própria limitação, o pensamento negativo, porque não existe nenhuma lei proibindo você tímido de estar em algum ambiente. E muitas vezes esses pensamentos negativos que a gente tem, que todo mundo vai estar olhando a gente, nos observando, até para julgar o nosso comportamento, na verdade é coisa da nossa mente. Porque se a gente parar para pensar, todo mundo está preocupado com a sua própria vida. Então, sendo assim que todo mundo está preocupado com a sua própria vida, ninguém vai ter esse tempo todo para estar só observando o tímido, tudo que o tímido está fazendo para a pessoa estar julgando, não. Todo mundo está preocupada com a sua vida mesmo. Então, a partir do momento que você fazer essa pergunta e refletir verdadeiramente, você pode descobrir que às vezes tem ambiente que você não vai, não é porque existe uma lei ou alguém está te proibindo de estar naquele ambiente, não. Às vezes é a sua própria mente que está causando uma barreira, lhe limitando de estar naquele ambiente. E às vezes é esse ambiente que você evita de estar que pode ter uma grande oportunidade de mudança em sua vida. Então, é por isso que é importante você fazer essa pergunta. Agora, a segunda pergunta que eu anotei aqui para não esquecer é você se perguntar: e se isso der certo? É porque a pessoa tímida muitas vezes deixa muitos projetos sem ela fazer, sem cumprir, porque ela tem medo do julgamento, tem medo, o que será que as pessoas vão dizer de mim? O que será que vão falar quando vê eu fazendo isso? Mas você, ao invés de ficar pensando o que é que vão dizer, o que vão falar de mim, ou se isso não der certo, por que você não pensa: e se isso der certo? Qual será a mudança que eu vou ter em minha vida se eu conseguir levar esse projeto à frente? Porque se a gente ficar só pensando no negativo, que vai dar errado, que as pessoas vão estar rindo da nossa cara, a gente não vai conseguir fazer nada mesmo, porque a nossa mente já tem uma tendência de ficar na zona do conforto. Tudo que é novo, a nossa mente tenta nos limitar. Sempre quando você quer fazer algo novo, você mesmo pode perceber que existe aquele certo incômodo, existe aquela limitação, às vezes a sua mente vai criar alguma situação, um medo mesmo para você não ir adiante, porque é uma situação nova. E a nossa mente gosta daquilo que é conhecido, daquilo que é confortável. É por isso que quando você quer fazer algo novo, a sua mente sempre vem com aquele sentimento de medo. E por causa desse sentimento de medo, muitas pessoas não dão um passo a mais e acabam desistindo dos seus projetos, de algo que ela quer fazer, mas ela tem um medo. Então é bom você refletir nessa pergunta.
Se eu fizer isso e der certo, o que pode mudar em minha vida? Provavelmente muitas coisas positivas, né? Porque se você tem um projeto e você não faz por causa do medo, se você conseguir fazer e der certo, eu acredito que vai ser uma mudança positiva em sua vida. Agora, a terceira pergunta é parecida com essa, só que é ao contrário, né? E se isso der errado? Você deve refletir a respeito dessa pergunta, por quê? Porque se você fizer algo e der errado e você já refletiu, já sabe o que vai fazer, fica mais fácil você tomar a decisão. Porque quando a gente está em dúvida, não tem nada em nossa mente, não tem nenhum planejamento, tudo vai ser mais difícil. A gente vai ficar com mais medo, né, de agir, porque a gente nem sabe o que é que vai fazer se por acaso aquela decisão não der certo. Mas se você já tem em sua mente o que é que pode acontecer se der certo, e agora você também reflete o que pode acontecer se isso der errado, qual o pior que pode acontecer? Porque muitas vezes a gente até pensa, né, no pior cenário, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Qual seria o pior cenário, né, de alguma coisa que deu errado em nossas vidas? Seria a morte, né? Mas muitas coisas, eu acredito que você não vai chegar a esse ponto. Às vezes o pior cenário é o quê? Ouvir pessoas nos criticando, né? Porque muitas vezes quando a gente vai fazer algo e a gente não consegue, é comum algumas pessoas chegar a ter falando, criticando, porque fracassou, porque não deu certo. Mas isso é apenas algo momentâneo que você pode superar essa situação e até mesmo essa situação, mesmo que seja uma situação desagradável, né? Quando a gente faz algo e não dá certo, mas a gente vai estar ganhando mais experiência. Então, aquela situação que você fez, aquele projeto e não deu certo, você já ganhou uma experiência a mais, você já sabe agora uma maneira que não dá certo naquele projeto, então se você for fazer novamente, você já vai começar de maneira diferente, porque você já passou por uma experiência que não foi positiva, que deu errado, e agora você tem uma nova chance de iniciar de outra forma, uma forma que você pode conseguir realizar aquele projeto. Então é por isso que você fazer essa pergunta, refletir o que é que pode acontecer se der errado, é bom porque você também vai estar preparado, porque às vezes nós podemos fazer algo e nem sempre tudo vai dar certo de primeira. A vida é assim, né? Se tudo desse certo de primeira, seria ótimo. Mas na vida real não é assim. Às vezes tem coisa que você faz uma primeira vez, não dá certo, tem que fazer uma segunda ou uma terceira vez até conseguir o resultado positivo. Mas isso faz parte da vida. E quando você já tem isso em mente, e já tem até mesmo as estratégias certas para você usar, se por acaso o seu projeto falhar na primeira tentativa, fica muito mais fácil você seguir adiante. E agora aqui uma última pergunta, né? Para você que é tímido, está tentando superar essa timidez, o quanto você está comprometido com a superação da sua timidez? É importante a gente refletir a respeito disso, porque muitas vezes a gente fala que quer superar algo, mas às vezes fica só no querer mesmo. Às vezes a gente não quer fazer algo concreto, porque por muito tempo eu sempre dizia, não quero mais ser tímida, eu quero fazer alguma coisa para superar a timidez, mas ficava só nos meus pensamentos, só falando, mas não fazia nada. Então, a partir do momento que eu decidi até mesmo criar o canal no YouTube, o meu canal principal já tem 10 meses que eu criei, foi o momento que eu dei um passo a mais, fiz algo concreto para superar a minha timidez. Porque às vezes se a gente ficar só falando, eu quero superar, mas se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir superar algo só porque a gente está falando, não, a gente também precisa agir. E para isso precisa de um compromisso, porque eu assumi o compromisso comigo de estar abrindo o canal no YouTube para ajudar no meu desenvolvimento pessoal, na minha comunicação, porque todo mundo sabe que estar no YouTube gravando vídeo para muitas pessoas que quiser assistir, ter acesso, não é uma tarefa fácil, principalmente para quem é tímido, que quer se esconder, não gosta de aparecer, mas e por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que isso vai fazer a diferença na minha vida e vai estar me ajudando cada vez mais a superar a timidez. Então é por isso que eu estou aqui gravando o vídeo, mesmo que o canal tem poucos inscritos, as visualizações são baixas, mas isso
me faz desistir. Por quê? Porque eu estou comprometida com o meu desenvolvimento pessoal. É claro que eu quero, né, que esse canal cresça, né, que tenha mais inscritos, os vídeos tenham mais visualizações, mas, primeiramente, o compromisso com o meu desenvolvimento pessoal é algo que me faz continuar gravando vídeo, porque eu já até fiz um vídeo passado contando, né, do benefício que eu já tenho visto, né, na minha vida real de ter criado um canal. Porque eu passei por algumas situações que, se fossem em outra época, eu não teria o mesmo posicionamento que eu tive depois de eu ter criado esse canal, porque realmente criar esse canal e outro canal principal, que já tem mais tempo do que esse, tem me ajudado a me expressar melhor, porque cada vídeo que eu gravo, eu estou aqui expressando a minha opinião. Então, eu comecei a gravar esse vídeo agora, estou aqui conversando, né, com você que está me assistindo, então, estou me expressando. Então, isso no meu dia a dia já vai me ajudar. Mas se eu ficasse parada, sem fazer nada, para você aprender a se expressar melhor, você tem que colocar em prática. Tem que estar até mesmo em algum ambiente, alguma oportunidade, numa reunião, ou até mesmo se você frequenta a igreja, algum ambiente que você pode falar, você tem que estar aproveitando essa oportunidade para estar falando, para estar se expressando, porque isso só vai lhe ajudar cada vez mais a superar a timidez. Então, é isso que eu estou aproveitando, né, aqui no YouTube, porque é de graça você criar um canal. Você não precisa, né, pagar nada, né? Então, você tem no seu celular que já dá para gravar, você pode iniciar o canal. E foi isso que eu fiz, mesmo com meu celular simples, mas eu estou aqui com esse canal, estou focada no meu desenvolvimento e na superação da minha timidez, porque eu não quero mais ficar limitada, como eu já vivi há tanto tempo limitada por causa da timidez. E existe sim maneiras que a gente pode fazer algo para superar a timidez. Agora, tudo depende do nosso esforço, tudo depende do quanto nós estamos comprometidos com a nossa mudança. Pois bem, esse foi o objetivo do vídeo de hoje. E você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, faça a inscrição, curte esse vídeo, compartilhe. Deixe aqui também um comentário a respeito desse vídeo, o que você achou do assunto. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.